Olá, sejam bem-vindos ao Ligado na Universidade, o programa da TV USP que mostra tudo o que acontece aqui no campus de Bauru, onde funciona a FOB, a Faculdade de Odontologia de Bauru, e também o Centrinho, o Hospital de Reabilitação de Anomalias Crâniofaciais. No programa de hoje vamos falar sobre uma clínica aqui da FOB que vem se destacando principalmente pelo seu trabalho com pacientes com câncer. A Clínica Multidisciplinar da FOB oferece atendimento a pacientes oncológicos e transplantados com foco na pesquisa e extensão. O principal objetivo é verificar a efetividade das terapias propostas na melhora da qualidade de vida desses pacientes. As atividades da clínica começaram em 2013 e no primeiro ano de atendimento, 69 pacientes iniciaram os tratamentos, totalizando 1.195 procedimentos odontológicos. Estamos recebendo hoje aqui o professor Paulo Sérgio da Silva Santos, que é professor aqui da FOB e vice-coordenador da Clínica Multidisciplinar. Professor, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Vitor, eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre esse trabalho na faculdade e agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Ok, professor. Professor, o foco da clínica é o paciente oncológico? Um dos focos é o paciente oncológico. A clínica tem duas frentes. A principal é do paciente oncológico, mas tem um outro grupo que é dos pacientes transplantados de órgãos e tecidos, que é um grupo menor, mas que também é um dos focos de atenção dessa clínica. Na questão do oncológico, qual tipo de câncer é tratado ali, professor? Nós temos um foco grande com os pacientes com câncer de cabeça e pescoço. Esse é o nosso principal público hoje, mas tem outros grupos de pacientes com câncer que também têm um grande volume, como câncer de mama, câncer de intestino e os cânceres de doenças oncohematológicas como linfomas, leucemias, também são atendidos aí. Fala um pouquinho sobre esse câncer de cabeça e pescoço, professor. É um câncer muito agressivo? É um câncer bastante agressivo, com alta taxa de recidiva. E temos um problema no país que é a questão do diagnóstico precoce desse tipo de câncer. As pessoas, quando procuram o profissional para diagnóstico, que não é o foco dessa clínica, ela é já para o paciente que já fez o diagnóstico, mas quando ele procura o diagnóstico, geralmente o tumor já tem um tamanho avançado. E aí as opções terapêuticas para esse tumor geralmente são muito agressivas. Então, aumenta a chance de recidiva e a terapêutica agressiva aumenta a morbidade desses pacientes, as complicações envolvidas com o tratamento. É por isso que é um câncer que realmente para a nossa população é um problema sério. Professor, e o que é feito aqui na clínica? Porque eu acredito que não é o tratamento com quimioterapia, não é isso que vocês fazem. O que tem a ver a saúde bucal dessas pessoas com a doença? A partir do momento que tem o diagnóstico do câncer de cabeça e pescoço, então esse paciente ele vem para a clínica multidisciplinar. Quer dizer, ele já tem estabelecido pela equipe médica qual vai ser o possível tratamento, se químio, se radioterapia ou se cirurgia. E aí nós preparamos a parte bucal do paciente para esses tratamentos sistêmicos que acontecerão. Então nós adequamos a boca e preparamos para o início do tratamento oncológico. Essa é a primeira fase. A segunda fase é quando ele começa, então, o tratamento oncológico, tanto a rádio quanto a quimioterapia, e nesse momento existem várias manifestações bucais que comprometem a qualidade de vida do paciente. Nesse momento, nós também damos o suporte durante todo o período de rádio e quimioterapia para aliviar o sofrimento, para permitir que o tratamento oncológico seja realizado, melhorando a qualidade de vida dele. Quando acabam essas terapias, então o acompanhamento, a preservação desse paciente, ele fica com sequelas do tratamento. Então nós damos o suporte no tratamento das sequelas dos tratamentos oncológicos. Então são 3 momentos. Quando a gente fala de câncer de cabeça e pescoço, é mais palpável entender o trabalho da saúde bucal ali. Mas e os outros tipos de câncer, eles também influenciam na saúde bucal? O senhor falou mama, entre outros. Sim. Quase todos os tipos de quimioterapia, eles provocam alterações na boca. Quando faz o processo de tratamento quimioterápico, os pacientes ficam imunossuprimidos, imunocomprometidos. Então essa queda da imunidade e a agressão da toxicidade do quimioterápico, ele provoca úlceras e alterações na mucosa de todo o trato digestório, da boca ao ânus. Então boca, esôfago, estômago, intestino, todo esse trato é comprometido.
Mas onde o paciente mais sente é na boca. Então é como se ele tivesse 5 a 10 aftas na boca ao mesmo tempo. Então ele tem dor, ele não consegue falar adequadamente, ele não consegue se alimentar adequadamente por causa do efeito da toxicidade do quimioterápico, porque o quimioterápico atinge células boas e células ruins, as células que ele vai matar, mas ele atinge as células saudáveis. Para esse momento, a boca tem que estar em ordem com relação à saúde e existem estratégias terapêuticas para diminuir a incidência dessas feridas, né, que nós chamamos de mucosite oral, a incidência, a diminuir a duração dessas feridas, a dor e permitir que os pacientes consigam se alimentar e passar por essa fase da quimioterapia com o menor transtorno bucal possível. Professor, o senhor falou que os pacientes vêm até a clínica. Qual que é a porta de entrada para isso? Não é só chegar aqui e ser atendido. Não é. Na realidade, o critério hoje para o atendimento na clínica é através de parcerias. A primeira parceria estabelecida com a clínica multidisciplinar foi com a unidade de Bauru do Hospital Amaral Carvalho, onde nós estabelecemos uma parceria de pesquisa com eles. Então os pacientes passam com as equipes de médicos oncologistas e esses médicos oncologistas avaliam o risco do paciente desenvolver os problemas bucais e eles encaminham para nós. Então o médico é a primeira fonte de indicação. Depois fizemos parceria com o Instituto de Oncologia Nair Araújo, o Instituto de Oncologia de Bauru. Atualmente uma parceria com a Oncologia do Hospital Estadual. E aí outros oncologistas da cidade, outros centros também começaram a encaminhar. Então o oncologista é que identifica o risco do paciente de complicações e ele encaminha. E com isso nós começamos a atender esses pacientes e pesquisamos esses pacientes. Isso que eu ia perguntar para o senhor. Além da extensão desse atendimento que é feito para a comunidade, existem pesquisas ali na clínica? Sim, o princípio da clínica multidisciplinar da FOB é um princípio de pesquisa. Quando essa clínica começou há quase 4 anos, né, a diretoria da FOB estabeleceu que a clínica era uma clínica para pesquisa somente. E essa área que nós atendemos esses pacientes é uma das áreas somente. Essa área é chamada na FOB de área de pacientes com necessidades especiais. E é um grupo só dos pacientes com necessidades especiais que nós atendemos, com esses 2 grupos que nós falamos, oncológicos e transplantados. Então, todo paciente que é atendido na clínica, ele participa de alguma pesquisa. Então, lá nós temos pesquisas da odontologia, de algumas áreas da odontologia, não só da área da estomatologia, que é o vínculo principal dessa área nossa lá, mas como a dentística, a prótese, a periodontia, como também a parte da fonoaudiologia, que é o outro curso da FOB, então tem uma pesquisa na área de fonoaudiologia e vinculado a isso outros profissionais, então tem nutrição, tem fisioterapia, que permite esse termo de multidisciplinaridade, permite a pesquisa com esse caráter multidisciplinar. Ok, professor, vamos fazer um breve intervalo. O Ligado na Universidade volta já já, fique aí rapidinho. Estamos de volta com o Ligado na Universidade, hoje recebendo aqui o professor Paulo Santos, que é professor aqui da FOB e vice-coordenador da Clínica Multidisciplinar. Professor, como que nasceu a ideia dessa clínica? A ideia dessa clínica foi de gestões anteriores da FOB, eu ainda nem era docente aqui, e a ideia inicial é que fosse um centro de atendimento a pacientes especiais. Então foi criada uma estrutura física e de equipamentos para isso. E em um segundo momento, a faculdade entendeu que valeria a pena utilizar aquele espaço como para pesquisa, né? E aí, então, existe a área de pesquisa clínica, existe uma proposta da área de dor orofacial, da área de implantes e na área de pacientes especiais, como eu disse agora há pouco. Quando surgiu esse conceito, foi na gestão do professor Pereira, na gestão anterior de diretoria, e então se estabeleceu que as pesquisas aconteceriam de acordo com critérios de pesquisa. Todos antes de o paciente entrar, ele teria que ter um projeto de pesquisa envolvido. Para a área de pacientes especiais, isso é complicado. Então, como é que nós falaríamos assim, eu preciso de só pacientes que tenham tal tipo de câncer? Quem é que ia chegar até a faculdade? Com isso, se permitiu que essa área
atendesse os pacientes, fizesse primeiro a extensão, e com os pacientes sendo atendidos com essas parcerias que nós citamos, todos esses casos se tornariam pesquisa. Então, a partir desse momento, nós começamos a fazer o atendimento a esses pacientes. O início dele com essa área de pacientes com necessidades especiais, que são 3 períodos na semana hoje, começou com uma reunião entre algumas outras áreas da odontologia, mas naquele momento ninguém muito tinha experiência e é difícil pegar uma área a mais para se atender na faculdade. E como eu estava chegando na faculdade, eu abracei a área e junto com um grupo de pós-graduandos do Departamento de Estomatologia, sentamos, conversamos com o apoio dos professores e delineamos como faríamos o atendimento a esses pacientes e que linhas de pesquisa seriam incluídas no atendimento a esses pacientes. Então isso foi no ano de 2013, então no primeiro semestre de 2013, nós começamos a fazer o contato com os oncologistas e eles gerarem os pacientes para nós. E a partir daí foi quando começamos a ter pesquisas com mestrando, com doutorando, com iniciação científica, e a partir disso é que nós começamos então a atender esses pacientes e aí isso se disseminou pelos oncologistas e entre os pacientes também, né? Porque o paciente está numa clínica de tratamento oncológico e diz que, olha, eu fui à FOB, recebi um atendimento e fiquei muito bem, melhorei, me ajudou, então o próximo paciente pede para o médico, eu também quero ser encaminhado para a FOB. E em quase 4 anos, hoje nós temos quase 400 pacientes cadastrados na clínica em atendimento e em pesquisa. É claro que com esse grupo de pacientes a gente tem uma incidência de mortalidade, então tem uma perda de aproximadamente 20% a 25%, mas no restante dos pacientes estão sob controle, estão sob alguma pesquisa para melhorar. Toda pesquisa ainda é voltada para diagnóstico do que acontece com a nossa população dessa região e os problemas relacionados ao câncer e ao tratamento do câncer e que estratégias de qualidade de vida podem ser oferecidas para esses pacientes. Então essa é a primeira fase, né, da linha de pesquisa. A partir daí, dessa primeira fase, a próxima etapa é que estratégias nós vamos oferecer para melhorar a qualidade de vida deles. Então nós estamos na fase de diagnóstico, segunda etapa é como nós vamos tratar ou prevenir esses problemas que esses pacientes têm. Professor, quando nasceu a clínica, eu acredito que era algo menor do que é hoje. Sim. Como que ela evoluiu, assim, até do corpo clínico mesmo? Como que ela evoluiu? A proposta da FOB foi uma proposta muito interessante, porque a clínica começou já com uma estrutura de funcionários à disposição da pesquisa muito boa. Então essa estrutura já contava com 2 técnicos para dar suporte, 2 cirurgiões dentistas para reciprocidade de pesquisa. O que é isso? Se um paciente está numa pesquisa, ele tem uma dor de dente, tem alguma outra complicação durante a semana que não é o dia da pesquisa, a clínica oferece o suporte a esse paciente. Isso para a área de pesquisa como reciprocidade é extremamente importante. Né? O outro ponto é que tem um auxiliar administrativo, um segurança lá dentro. Então, para uma estrutura de 11 cadeiras odontológicas, 11 equipos odontológicos, e uma estrutura inicial de não tantas pessoas, né? Era um docente e 4 ou 5 pós-graduandos, isso começou com esse grupo, né? E com o passar do tempo, com o aumento das pesquisas, o aumento da quantidade de pacientes, hoje nós temos um outro universo. A estrutura fixa de funcionários continua a mesma, mas isso aumentou muito com a estrutura de pesquisadores. Então hoje nós somos em 2 docentes da estomatologia, um docente da prótese, 2 docentes da dentística, uma docente da periodontia, 1 ou 2 docentes da cirurgia, 2 docentes da fonoaudiologia, e com isso hoje nós temos um grupo, uma profissional contratada da FOB que dá suporte em fisioterapia para a fonoaudiologia e também dedica um período para esses pacientes lá. Então isso se expandiu de tal forma que nós temos esses docentes, hoje um grupo de aproximadamente 15 a 20 pós-graduandos. Hoje se estabeleceu já há 2 anos uma prática profissionalizante, onde dentistas da região passam 1 ano fazendo uma prática profissionalizante para que
depois de um ano, eles saibam como eles podem atender esses pacientes no posto de saúde onde ele atende, na cidade onde ele atende, na clínica onde ele atende. Então a ideia é disseminar o conhecimento, além de fazer a pesquisa, mas de disseminar o conhecimento para que esses pacientes não tenham um local só para atendimento, mas que outras pessoas que não têm acesso até a FOB possam receber a mesma qualidade de atendimento que nós oferecemos aqui com o treinamento desses profissionais. Então essa foi a expansão, eu entendo que para quase 4 anos, uma expansão muito rápida e muito bem-vinda para a população da região de Bauru. Ok, professor, vamos fazer mais um breve intervalo. O Ligado na Universidade volta já já. Estamos de volta com o Ligado na Universidade, hoje recebendo aqui o professor Paulo Sérgio da Silva Santos, que é professor aqui da FOB e vice-coordenador da Clínica Multidisciplinar. Professor, a gente esteve lá na Clínica Multidisciplinar em outras ocasiões e reparou todo mundo usando máscaras diferentes, assim, tem essa questão da humanização. O que vocês pensam em relação a isso, professor? Essa é uma preocupação que surgiu desde quando se desenhou com esse grupo de pós-graduandos e nós, como os docentes, começamos a conversar, é que esse paciente é um paciente muito sofrido. Ele tem que, às vezes, todo dia fazer quimioterapia, faz radioterapia diária, tem uma perspectiva de vida baixa, né, porque com uma doença grave, e todo dia ele vê pessoas no hospital, de branco, que vão furá-los para colher sangue, para injetar medicamento. Então, a vida é muito sofrida para esses pacientes. E com a experiência que eu já tive em outros centros em São Paulo e com a conversa com os pós-graduandos, nós pensamos em como é que nós podemos fazer para que o paciente não se sinta que ele vem para mais uma situação em que ele vai sofrer. E ao dentista já é um fator de medo, né? Ninguém vai ao dentista por prazer, vai por necessidade. Então, tudo no dentista tem um certo desconforto, né? A boca é um lugar sensível. Então, como é que nós poderíamos fazer para que o paciente se sentisse o mais confortável possível sendo atendido pelo dentista diante da circunstância da doença? E aí nós optamos por não usar branco, usar gorros coloridos com outros temas, máscaras e criar uma característica de humanização. Então, olhar nos olhos do paciente, tocar no paciente, cumprimentar, abraçar o paciente, perguntar como ele está, não perguntar se está tudo bem, claro que nunca está tudo bem com esse paciente, mas a forma de abordar ser totalmente diferente e humanizada. Com isso, fazer com que o paciente se sinta o mais confortável possível dentro da situação que ele vai passar ali, que ele está vivendo, e com isso ele aceite o tratamento, tenha adesão ao tratamento, porque é um serviço ambulatorial, o paciente tem que vir às vezes diariamente. Então, se ele se sente acolhido, se ele sente um ambiente humanizado, nós conseguimos que ele seja bem atendido, que ele seja respeitado como ser humano diante do momento de dor que ele está passando e que nós possamos também conseguir realizar com maior tranquilidade e efetividade o tratamento desses pacientes. Professor, a gente pode dizer que essa clínica está desenvolvendo uma linha de pesquisa praticamente inédita aqui em Bauru região, é uma linha de pesquisa que não se vê muito facilmente, está sendo desenvolvida por aqui? Olha, eu acredito que sim. Quando começamos, era o único centro que fazia, né? Na região não havia centro que dava suporte odontológico para pacientes com câncer. Hoje já se percebe que já começam outros centros também têm interesse em fazer, o que eu acho muito positivo, sim, porque a população com a doença é muito grande, mas foi um projeto na época em que começou realmente inédito. E algumas linhas de pesquisa continuam inéditas, principalmente com esse caráter de multidisciplinaridade, onde vê mais de interdisciplinaridade do que multidisciplinaridade, porque se vê o paciente em grupo, então as decisões são tomadas entre profissionais, tanto os vários das áreas da odontologia como os outros profissionais, até com a equipe médica, a discussão é muito próxima por telefone, por contato, então tudo se decide para o paciente em grupo. E isso não é uma tendência mundial, mas uma novidade ainda para Bauru. As equipes médicas ainda se surpreendem com a questão interdisciplinar como é abordado, mas tem sido muito bem-vindo. As respostas dos oncologistas são de que realmente foi uma inovação para Bauru,
Esses são os comentários dos oncologistas quando conversam, que foi uma inovação que melhorou muito a qualidade de vida dos pacientes. Então eu concordo com a informação, com a afirmação. Foi uma questão inédita para Bauru atender esses pacientes na parte odontológica? Foi e tem sido um sucesso. E isso é gratificante pelo resultado que se tem com os pacientes. O senhor falou da pesquisa, da extensão, tem também aluno atuando lá, o ensino. É o tripé da universidade sendo cumprido ali, né, professor? É o tripé da universidade sendo cumprido. Inicialmente começou com a extensão e entrou a pesquisa junto. Faltava o ensino para a graduação. E aí no ano passado começou com o novo currículo da faculdade uma disciplina optativa ainda para a graduação, para o último ano da graduação, onde os alunos da graduação têm a oportunidade de atender esses pacientes, aprender em teoria e atender clinicamente esses pacientes. E foi uma grata surpresa. Inicialmente eu achava que os alunos não teriam interesse em atender esses pacientes. A grata surpresa foi que faltou vaga, eu ofereci uma quantidade de vagas e houve candidatos a mais que as vagas. E na avaliação final de 2 meses e meio atendendo esses pacientes, que é o tempo da disciplina, os alunos ficaram encantados com o atendimento e com vontade de poder atender esses pacientes, sentindo o quão gratificante é para a profissão como cirurgião dentista poder atender esses pacientes e ver os resultados e a gratidão do paciente em relação ao pouco que nós fazemos, mas que é muito para eles. Então, cumpriu o tripé. O senhor falou de ser gratificante. Nesses quase 4 anos aí, eu acredito que são muitas histórias, mas tem alguma que marcou o senhor que sempre que a gente fala da clínica, o senhor lembra daquele paciente, de uma história especial? Eu acho que temos aí algumas experiências marcantes, 2 delas relacionadas com perdas, pacientes que ficaram por muito tempo sendo acompanhados por nós e que acabaram falecendo, mas que nós pudemos cuidar da vida deles e ajudá-los a passar pelas dificuldades com a maior tranquilidade e qualidade de vida possível, até o último momento de vida dos pacientes. E que cria uma sensibilização de toda a equipe que atende, tanto dos funcionários quanto dos alunos e dos docentes. Mas uma experiência que me marcou é de um paciente que é vivo. É um paciente que teve um câncer de boca, ele fez rádio e quimioterapia e ele optou por não operar o tumor depois que fez a rádio e quimioterapia pela idade avançada. E ele realmente até o momento não teve recidiva, né? Foi uma escolha difícil de tomar, mas uma escolha que ele teve. E nesse processo de acolhimento, de humanização, de envolvimento, num final de ano ele veio me procurar e falou: professor, eu posso ter um momento com o senhor depois que o senhor acabar de atender? Eu falei: claro. E ele me chamou, quando eu fui atender, eu falei: o que o senhor queria? Ele falou assim: sabe o que acontece? Eu vou fazer aniversário, semana que vem. Existem 2 grupos de pessoas que eu queria fazer uma festa de aniversário. Um é a minha família, a outra é com vocês. Eu posso trazer um bolo para comemorar com vocês? Porque aqui eu me sinto como se fosse uma família, eu me sinto cuidado. Então aquilo foi muito emocionante para mim, transmitir à equipe toda, a todos os profissionais, os pós-graduandos, e eles vivenciaram isso. E é tocante isso, é muito gratificante, é emocionante, mexe com a nossa emoção o tempo inteiro, né? Muitas vezes nós nos encontramos lá chorando pelos cantos, né? É uma falha nossa ainda não termos um suporte de psicologia, mas é uma das propostas, tanto para os pacientes quanto para nós que atendemos, porque nós precisamos dessa estrutura, né, emocional. E o que eu percebo é que os nossos profissionais, os nossos pós-graduandos e os nossos graduandos têm entendido que essa parte de humanização não é só para o paciente com câncer, ele é para todos que nós atendemos. Então, a multiplicação desse cuidado, essa disseminação de informação de que atender bem, porque é um ser humano, independente do que você da parte técnica, você tem que atender bem, isso é algo que eu chamo de contaminação dos outros profissionais, uma contaminação positiva e que muda a forma de ver quem está do outro lado, sem ser o profissional, o paciente que está sendo atendido. É claro que o paciente com câncer isso tem uma condição especial, mas essa é uma das grandes gratificações e essa é uma experiência que foi marcante para a clínica multidisciplinar. Professor, queria mais uma vez agradecer por sua participação conosco.
Eu que agradeço a oportunidade, a possibilidade de mostrar o nosso trabalho e que nós possamos continuar com essa proposta de sermos úteis como universidade pública, não só na pesquisa, mas como essa extensão e na formação dos profissionais futuros com esse cuidado. Eu acho que é uma boa oportunidade de podermos disseminar essa informação. Muito obrigado. Eu que agradeço. O Ligado na Universidade de hoje fica por aqui. Esperamos que tenham gostado e até a nossa próxima edição.